Doutor Lucas, só acaba de iniciar um trabalho na defesa do militar suspeito da morte da Nayara. Queria saber qual a posição inicial da defesa em relação a isso. Sim, Cláudio. Como você muito bem disse, nós fomos contratados na data de, hoje é sexta, na quarta-feira, né? Então eu tive acesso a esse inquérito, inclusive ontem. Né? Então tá tudo muito no início, inclusive me chamou muito a atenção a ampla divulgação dada pela própria Polícia Civil anunciando o investigado, né? Assim como se inclusive ele já fosse o culpado ou pelo menos o indiciado, que ainda nem é, né? Tem que deixar muito claro ao seu público aí que o inquérito policial ainda está na fase preliminar, né? E por enquanto ele tem o status de investigado e está numa prisão temporária. E foi amplamente noticiado, como eu disse, alguns indícios contra o sargento da Polícia Militar, que de fato existem, mas muitas incongruências também existem nesse inquérito policial e não foram divulgadas, né? A polícia acredita que inclusive ele seria o executor, o autor dos disparos. E segundo a testemunha, o autor utilizou uma máscara dessa que nesse momento você está utilizando, inclusive, né? Utilizada aí contra a pandemia, ou seja, deixando os olhos à mostra, né? E o investigado e vítima eram pessoas íntimas. Essa vítima conversou com a polícia militar e com a polícia civil após ter sido alvejada pelos disparos e não disse ter reconhecido ninguém, não sabia quem tinha atirado. Muito importante, segundo ela, a dinâmica, essa pessoa arrebatou o celular dela para depois disparar contra ela. Então como que isso ficou configurado que não é um latrocínio, que foi uma execução, entendeu? Então, assim, uma testemunha também que viu esse executor entrar no local disse ser uma pessoa baixa, de baixa estatura. Você sabe melhor do que ninguém que o investigado não é uma pessoa baixa, está passando muito longe disso. Né? Então, assim, o que eu queria que fosse levado à população, que a posteriori serão os juízes da causa, é que estamos numa fase muito preliminar da investigação. Estamos numa fase inicial e não tem nada comprovado contra esse investigado, entendeu? Ele por enquanto está numa prisão temporária e não foi oportunizado a ele ainda apresentar sua defesa, né? Que isso somente ocorre na justiça. Então é isso que a defesa queria informar nesse primeiro momento. É claro que está dentro do seu trabalho uma linha para essa defesa. Mas assim como a polícia teve sua linha de investigação, o que o senhor pensa ou sugere nessa linha de defesa do investigado? Então, por enquanto, seria muito precipitado da minha parte apontar uma linha de defesa, sendo que eu entendo que não há provas contra o investigado, né? Primeiro eu tenho que aguardar se esse investigado vai ser indiciado, ou seja, formalmente apontado pela Polícia Civil como autor ou como mandante, para só então apresentar a nossa linha de defesa. Nesse pequeno período aí de quase 2 semanas, vai se fazer na segunda-feira, da prisão do sargento, o senhor teve contato com ele? Tem alguma postura dele? Porque muitos suspeitos falam, eu fiz e tudo, mas a posição dele em relação a isso? Nega com veemência, se apresenta muito abalado, não só pela prisão temporária, mas como também pela perda de um ente querido, né? Era uma prima dele, uma pessoa com quem ele tinha muito contato. Nega com veemência envolvimento, seja como mandante, muito menos como executor desse crime.